Direito processual penal, da prisão e da liberdade provisória, parte 1. Conceito, modalidade, pressupostos, mandado de prisão, etc. Olá, amigo, amiga, concurseira, bruta nos estudos, mas no tom violento, é? Toma! Então vamos lá, cuidar desse assunto assaz interessante, muito pedido em concurso público. Falar algo sobre a prisão, a liberdade provisória, conceito, modalidade, pressupostos, mandado de prisão. Beleza? Na verdade, meu amigo, farei uma rápida introdução para você aqui do tema da prisão e da liberdade provisória. É o título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1, disposições gerais. Meus amigos, o que são essas chamadas medidas cautelares? Então, tem que se ter em mente o seguinte, que há tempos atrás, antes da penúltima reforma do Código de Processo Penal, o juiz não tinha muito mecanismos em suas mãos para coibir certos atos ilícitos, digamos assim, que pudessem transcorrer no curso das apurações. Então, o que tinha ali? A prisão preventiva. Então, o juiz ficava meio amarrado, ou prendia preventivamente, ou já eram aplicados certo tipo de determinações judiciais, previsões judiciais, no sentido de se impossibilitar a aproximação do acusado da vítima, a existência de uma fiança. Na verdade, o que o Código de Processo Penal, salvo engano, com as modificações de 2011 nos trouxeram, foram uma série de medidas. Então, o que são medidas cautelares? São providências que o juiz pode adotar em face do caso concreto, em relação à pessoa do investigado, do acusado, ultimando evitar que aconteça alguma desgraça. Por isso o nome medidas cautelares. E dentre as medidas cautelares, a mais gravosa de todas, se assim podemos chamar, é a prisão preventiva. Então criou-se mecanismos para o juiz dosar, conforme a gravidade do crime, conforme os antecedentes do sujeito ativo, conforme o grau de periculosidade, conforme a dinâmica, conforme as circunstâncias, uma série de medidas que poderiam ser trocadas, substituídas, cumuladas, várias medidas, sendo que se nenhuma delas fosse acatada, cumprida pela pessoa investigada, pelo acusado, ele aplicaria a prisão preventiva como sendo a mais gravosa dessas medidas. Então o juiz tem à sua disposição uma série de providências a adotar. Exemplo de medidas cautelares: proibição de aproximação do acusado em relação à vítima, proibição de contatar com a vítima e seus familiares, proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima frequenta, eventualmente a proibição temporária de ter acesso a filhos menores, tudo isso mais ou menos vinculado às figuras da violência doméstica da Lei Maria da Penha, mas também a existência de fiança, a proibição de sair da comarca sem falar com o juiz, comparecimento mensal obrigatório em juízo para prestar contas do que anda fazendo, recolhimento domiciliar noturno, fim de semana e feriado quando não estiver trabalhando, o uso de tornozeleiras eletrônicas, recolhimento de passaporte. Então, são várias, digamos assim, medidas cautelares que existem, sendo certo que podem ser cumuladas, substituídas e não resolvendo, prende preventivamente. Ou, se o caso é grave, já decreta de plano a prisão preventiva. Então, o cara que agrediu a mulher com uma machadada na cabeça, a mulher não morreu, o juiz não vai aplicar para esse cara uma medida cautelar, proibição de aproximação do lar, contato com a acusada. Por quê? Porque ele vai voltar e vai matar. Então, conforme a gravidade, muda-se, aplicam-se as medidas cautelares, que podem ser substituídas. E tivemos algumas modificações em razão do pacote anticrime. Nós vamos aqui explorá-las junto com vocês, ok? Feita esta breve introdução, vamos às medidas. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se. Então, vamos ver
quais são as circunstâncias que têm que ser levadas em conta para a aplicação da medida cautelar. Inciso 1º, necessidade para a aplicação da lei penal. Por quê, gente? Porque se não aplicar agora a medida cautelar, não consegue mais fazer o cara ser julgado e cumprir a pena, vai fugir. A aplicação da lei penal é isso, prender o camarada antes que ele fuja. Ou para a investigação ou a instrução criminal, para a investigação no curso do inquérito policial, para a instrução no curso do processo. E, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Então, o cara não para de cometer crime, prende o cara logo. Ou ainda, inciso 2º, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do indiciado ou do acusado. Então não é qualquer tipo de infração penal que você vai decretar uma prisão preventiva, beleza? Tem que ver os antecedentes do camarada, se ele é reincidente ou não. Então, existe uma somatização de fatores que o magistrado tem que levar em consideração para a aplicação da melhor medida cautelar. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então, o juiz aplica, por exemplo, a proibição de aproximação do lar por parte do agressor da mulher. Mas, ele continua ligando para ela atormentando. O juiz também proíbe a realização de contatos telefônicos. Cumulou a medida. Beleza. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. Então, atenção, houve a modificação aqui do pacote anticrime, isso é relevante. Havia a previsão da decretação da medida cautelar de ofício pelo juiz. O juiz por si só podia decretar, agora tem que ser provocado pelas partes. Mas há exceções, como no caso da Lei Maria da Penha, que o juiz ainda pode decretar de ofício, beleza? Ou quando, no curso da investigação policial, por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Então, no curso da investigação policial, a autoridade policial representa o juiz pela aplicação da medida. O promotor requer. No curso da instrução processual, é o processo já, não tem mais autoridade policial. Ou o promotor requer, ou o ofendido requer, ou o assistente da acusação, enfim. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifique essa medida excepcional. Também pacote anticrime. Gente, qual que é a ideia aqui? Olha só, casos que eu acompanhei como advogado de advogados, né, de um policial. Esse policial chegou para mim e falou, pô, professor, eu estou com um mandado de prisão preventiva contra mim pela minha ex-esposa. Eu me separei dela. Falei, mas o que você fez, cara? Você agrediu a mulher? Não, ela não se conforma com o término do relacionamento. Eu arrumei uma outra mulher, me separei dela, ela não se conforma. Rapaz, vamos investigar isso daí. Não é que a mulher tinha, de fato, lá na delegacia de polícia, levado a notícia a crimes de que ela tinha sido ameaçada, tinha sido agredida pelo rapaz, por esse policial. E, inclusive, em razão disso, ela pediu, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva. Quando a gente foi apurar isso tudo, né, inclusive eu fui conversar com essa senhora, tal, eu falei, olha, só fez isso, porque ele me ameaçou, ele me agrediu. Isso não é verdade. Ele já me disse que isso não aconteceu. Então só tem que pesar muito bem o que a senhora está falando, porque isso aí pode reverter contra a senhora. E outra, se vingar desse procedimento, ele pode ser inclusive demitido da polícia e deixar de pagar a pensão para o seu filho.
é verdade que ele agrediu a senhora? Homem não bate em mulher, que absurdo é esse? Tá errado. Aí ela falou, não. Depois, em juízo, ela se retratou. Eu falei mentira, eu tinha ciúme. Toma! Então percebeu? Por isso que a parte contrária, antes que se decrete uma prisão preventiva, tem que ser intimada. Ó, vamos decretar para você uma preventiva. O que você está fazendo, rapaz? Ele não teve chance de se justificar perante o juízo. Isso é um caso. Agora é lógico, se a mulher chega lá, pede para o juiz a decretação de uma prisão preventiva, ela levou uma facada na cabeça, na cara, uma navalhada, aí tem uma prova concreta de que o cara de fato agrediu. Então a ideia, em linhas gerais, é ouvir a parte contrária que vai sofrer a medida cautelar para que ela se justifique. O que você anda fazendo? Agora, existem situações excepcionais que o juiz não vai nem ouvir a parte contrária. Foi provocado o juiz, vai decretar. Mas o que o pacote anticrime exige agora é o que o juiz fundamente. Explique os motivos pelos quais não consultou aquele que iria sofrer a medida cautelar para obter a sua versão. Então o juiz vai dizer, ó, eu não ouvi a parte contrária porque está comprovado por meio de testemunhas, exame de corpo de delito, que ele tentou matar a mulher. Para que eu vou ouvir o cara se já tem tudo demonstrado que ele tentou fazer isso? É nesse sentido, gente. A ideia agora é, quando se decretar medidas cautelares, ouvir-se a parte contrária. Mas há possibilidade de não ser feito isso, em casos excepcionais, e tem que ser justificado, ok? Parágrafo 4º, no caso do descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, do seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Veja que o juiz não está decretando prisão mais de ofício. Importante que você guarde isso. Ele está sempre provocado para essa finalidade. Beleza. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar. Opa! Então, para revogar, o juiz pode de ofício. Para decretar, ele tem que ser provocado pelas partes. Isso é modificação do pacote anticrime. Ou substituída, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. É aquela velha história, gente. Aplica a medida cautelar à prisão preventiva. Aí o cara resolveu o problema, solta. Voltou a ameaçar a pessoa, prende de novo. Então, não é porque foi revogada uma medida cautelar que não pode ser aplicada outra, a mesma ou outra mais grave, sei lá. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. A prisão preventiva, como eu já falei, é a mais grave das medidas cautelares. É o último botão da sanfona. Observado o artigo 319 deste Código, que ali tem, né, no 319 ali, as motivações para se prender preventivamente, as circunstâncias que admitem. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Então, meus queridos, o pacote anticrime, em última análise, o que ele fez, gente? Ó, juiz não pode mais de ofício, eu quero, aplicar a medida cautelar, beleza? Primeira coisa tem que ficar na sua mente. Segundo, o juiz, quando vai decretar uma medida, precisa, ele sempre fez isso, motivar, fundamentar, mas agora mais do que nunca. Ele não pode se limitar a copiar um artigo de lei e escrever, isto posto, prenda-se. Então ele tem que analisar o caso concreto, diante da tal circunstâncias, fulano em desfavor de Beltrano se faz merecedor de tal tipo de medida cautelar, por esse motivo. Tem que ser muito bem explicadinho.
Esse foi o objetivo do pacote anticrime: impedir que o juiz dê decisões vagas, sem que haja ali, de fato, um nexo causal entre a decisão e o caso concreto. O juiz tem que explicar muito bem o motivo da decretação das medidas cautelares, sob pena dela ser depois inviabilizada. Artigo 283, também com redação do pacote anticrime. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Até aí, a mesma coisa. Em decorrência de prisão cautelar, entrou essa figura, agora a prisão cautelar. A prisão preventiva é cautelar, a prisão temporária é cautelar, ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, não é porque se ofereceu uma denúncia contra a pessoa que se permite a decretação de uma prisão preventiva. Não é porque foi condenado em primeira instância que necessariamente será preso preventivamente. Então a lei prevê o quê? Medida cautelar ou sentença condenatória transitada em julgado. As demais situações têm que ser fundamentadas e motivadas. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Então, eventualmente, infração penal onde se aplica a prisão simples, onde se aplica tão somente sanção de multa, tem que ser pena privativa de liberdade. Ó, a prisão simples, gente, é de contravenção penal. Contravenção penal é infração de menor potencial ofensivo, beleza? Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora. Não tem dia, não tem hora para se decretar uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Beleza? Mas há que se respeitar a inviolabilidade do domicílio. Respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Nos termos da lei de abuso de autoridade, você pode cumprir mandado de prisão até às 21 horas. Das 21 às 5 da manhã, não. A partir das 5 da manhã, pode cumprir mandado de prisão e não será abuso de autoridade. Acabou aquele impedimento das 18 às 6 da manhã, período noturno. Não, se admite o cumprimento do mandado até às 21 horas, estando vedado o cumprimento de mandado das 21 às 5 da manhã. Nova lei de abuso de autoridade. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força. Toma! Salvo indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Resistência é o crime do artigo 329 do Código Penal. Opor-se a uma ordem legal dada por autoridade competente com emprego de violência ou ameaça. Esse é o crime de resistência. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Só pode ser autoridade judicial, nego. A autoridade policial não expede mandado. Só o juiz. Requisitos do mandado será lavrado pelo escrivão, assinado pelo juiz. Designará a pessoa que tiver de ser presa, nome, alcunha, sinais característicos. Fica difícil. Alcunha ou apelido. Sinais característicos: branco, baixo, magro, gordo, tatuassem. Essa é boa. Inciso, a linha C. Mencionará a infração que motivar a prisão. O motivo, qual o crime que se imputa àquela pessoa. A linha D. Declarará o valor da fiança arbitrada quando o crime for afiançável. Quando for inafiançável, quais são os crimes inafiançáveis? Artigo 5º, incisos 42, 43 e 44 da Constituição Federal. Preconceito racial, crimes hediondos considerados e equiparados, formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Todos esses crimes são inafiançáveis nos termos da Magna Carta. Toma! A linha E será dirigido a quem tiver qualidade para dar execução, que é o executor. Ok? Muito bem. Artigo 286.
o mandado será passado em duplicata, original e contra-fé. Quando você vai prender a pessoa a cumprir o mandado, tem que ler o mandado, ó, entregar a contra-fé. E o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares, com a declaração do dia, a hora e lugar da diligência. Ele não é obrigado a assinar a porra do mandado, a pessoa que está sendo presa. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber, não puder, o fato será mencionado em declaração assinado por duas testemunhas, testemunhas instrumentárias como são chamadas, beleza? Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. Gente, infrações inafiançáveis foi essas que eu já falei, certo? Veja, no caso concreto existe o mandado. A única coisa é que o policial não está portando ele no momento. É o que acontece, por exemplo, quando a polícia na rua, em deslocamento na viatura, para uma pessoa, pega o RG, puxa os seus dados junto à central, lá o Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, e consta no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça que essa pessoa é procurada, que existe um mandado contra ela. O policial ali não está com o mandado em mãos, mas o crime é inafiançável. Então, independente de ter um mandado em mãos, será feita a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia, artigo modificado pelo pacote anticrime, beleza? Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro. Gente, tem que ter um documento comprobatório do motivo da prisão. Ah, professor, mas o policial prendeu ele sem mandado. Vai até o distrito policial, imprime o mandado, ok? A quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente. Essa guia de apresentação do preso é nos casos de preso em flagrante. Quando o preso é decorrente de mandado, não vai guia, vai o próprio mandado, demonstrando, apresentado lá ao órgão prisional. Devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração do dia e hora. Volto a dizer, ninguém vai receber um preso num órgão prisional, centro de detenção provisória, ninguém vai receber se não tiver um documento comprobatório de que é ele, qual é o motivo da prisão. Você é louco. Prender alguém ilegalmente é abuso da autoridade. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se esse for o documento exibido, o que é o usual. Beleza? Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Quantas vezes aqui na cidade de São Paulo, nós, no batalhão de choque da Polícia Militar, não recebíamos carta precatória expedida, cumprimento de mandado do Amazonas, da Paraíba, da Bahia, de Minas Gerais. É isso, né? Vem tudo discriminado ali, o motivo, se o crime é afiançável, onde a pessoa vai. Não vai sair um policial do Amazonas para prender o cara em São Paulo. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação. Vai de e-mail hoje, intranet, do qual deverá constar o motivo da prisão, valor da fiança arbitrada. Não esqueça que o Código de Processo Penal é antigo. Se pedia por telex, né, fax, hoje não tem mais isso. Parágrafo 2º. A autoridade que se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Então, antigamente se ligava de volta, ué, é de onde? É do fórum aí de Manaus? Vocês mandaram uma precatória para cá com pedido de prisão? Antes fazia isso. Hoje tem a assinatura digital. Toma! Com certidão de autenticidade
Toma! Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso em 30 dias contados da efetivação da medida. Então, se o juiz de Manaus mandou prender o caboclo aqui, foram feitas diligências, campanas e prendeu, a partir daí, cabe ao juiz de Manaus vir buscar o cara aqui. Ou havendo aí relação entre as polícias, né? Mas é o juiz de lá que vai provocar a remoção do preso aqui. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Gente, isso foi uma maravilha, esse banco de dados do CNJ. Porque até o ano de 2009, que eu estava aqui na PM de São Paulo, era uma loucura. Tinha preso procurado de Sergipe andando aqui em São Paulo. Tinha preso de São Paulo procurado andando no Rio de Janeiro. Tinha preso procurado no Rio de Janeiro andando no Paraná. Então estava tudo porque eram limitadas as informações para se identificar se o cara era procurado. Com a criação desse banco de dados do CNJ, fica tudo canalizado lá. Qualquer policial, em qualquer lugar da federação, o nome do acusado está lá no banco de dados, pode realizar a prisão. Parágrafo 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. Então, se tem mandado judicial de prisão de Roraima e o cara está em Minas Gerais, o policial descobriu, o policial de Minas prende o cara e comunica ao juiz de lá. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado. Bom, aí no caso, não está o nome de preso no banco de dados, mas existe o mandado. Não deu tempo de lançar o mandado no banco de dados. Não tem problema. Se existe o mandado, é autêntico, o mandado se faz necessário. O banco de dados do CNJ é importante para fins de território nacional. Quando o cara está em outro estado, o policial não tem em mãos o mandado, o crime é inafiançável, pode prender. E comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local em que se deu cumprimento da medida. Gente, né? Então, o juiz do Acre expediu o mandado. Ele foi preso no Espírito Santo. Beleza. O juiz local do Espírito Santo tem que ser comunicado de imediato. E esse juiz vai contatar com o do Acre. Providenciará a certidão extraída do registro do CNJ e informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso 63 do artigo 5º da CEF. Quais são os direitos constitucionais do preso? São 5. Direito ao silêncio. Direito de contatar com a família, interessado, advogado ou terceira pessoa de seu interesse. Direito de saber a identificação dos responsáveis pela prisão. Direito de receber a contrafé do mandado, a cópia. Direito de ser tratado com dignidade. Então, vamos comigo. 5 direitos constitucionais da pessoa presa. Direito ao silêncio. Direito de contatar com a família, advogado ou terceira pessoa de seu interesse, direito de saber a identificação dos responsáveis pela prisão, who are you? Direito de receber a nota de culpa na prisão em flagrante, mas é mandado, é a contrafé do mandado, e direito de ser tratado com dignidade. Toma! E, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Quem cuida disso é o juiz. Parágrafo 5º. Havendo dúvida das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor, você é polícia mesmo? Você que está aprendendo? Peraí, deixa eu ver esses documentos aqui.
aplica-se o disposto do artigo 290, parágrafo 2º deste Código, que nós já vimos. Então, sem prejuízo da diligência, aguarda, segura todo mundo, vamos conferir se de fato você é que diz quem você é e se existe o mandado. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere este artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, não tem problema, filho, vai atrás. Está em solo brasileiro? Vai atrás. O executor poderá efetuar a prisão no lugar onde alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local de onde ele foi preso, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará a remoção do preso. Beleza! Então o flagrante é lavrado na autoridade onde o preso é efetivamente ali detido. Parágrafo primeiro. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando? Perseguição. Já falei, não é simplesmente visual, não, mas por ouvir dizer que passou aqui. A linha A, tendo avistado, foi perseguido sem interrupção, embora depois tenha perdido de vista. A linha B, sabendo por indícios, informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal qual direção, pelo lugar em que procure, for no seu encalço. Então, isso é perseguição e a prisão pode ser praticada nessas circunstâncias. Parágrafo 2º. Quando a autoridade local tiver fundada razão para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade, segura todo mundo, já falamos. Vamos confirmar se você é quem você diz. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Venha comigo, filho. Gente, tem que ler o mandado. Entregar contra a fé. Sou idiota, tá preso. Tá feita a prisão. Artigo 282. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão, é pau no gato. Uau! Em flagrante ou hora determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem, que podem ser inclusive particulares. Mas como está auxiliando um servidor público, se o crime é praticado em desfavor delas, é como se fossem consideradas servidores públicos também. Poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará em auto subscrito, também por duas testemunhas. Beleza? Ah, resistência. Vou ter que usar da força física. Parágrafo único. É vedado o uso de algema em mulher grávida durante atos médicos preparatórios para a realização do parto, durante o trabalho de parto, bem como após o parto. Não pode usar algema na mulher que está dando a luz. Nini. Ah, criminosas do meu Brasil, varonil, tem que ser tratada com a energia necessária a que se usar de la força, porém, sem perder a ternura, jamais. Há que se endurecer-se. Che Guevara, lixo. Muito bem. Dito isto, filho, 293, se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, cai por dentro. O morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido, o executor convocará testemunhas e sendo dia, só durante o dia, até às 21 horas, agora com a lei de abuso, entrará à força na casa arrombando porta. Sendo noite, fique de tocaiando. Lado de fora da casa, após 21 horas, aguardando dar 5 da manhã. Depois de intimação, o morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tudo na casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Esse logo que amanheça agora é a partir das 5 da manhã, com base na nova lei de abuso de autoridade,
Parágrafo único. Morador que se recusar a entregar réu oculto será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como de direito. Crime de desobediência, se o morador usou de força física resistência. 294. No caso de prisão em flagrante, filho, não tem hora. É pé na porta, cai pra dentro. Prisão em flagrante não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Pode entrar na casa, inclusive durante o período noturno completo. Artigo 295. Aqui, gente, tem a ver com recolhimento de presos, sabe? Isso aqui dificilmente cai em concurso. Então, serão recolhidos a quartéis, a prisão especial. O que é importante é saber que a prisão especial, que é a prisão provisória, digamos assim, a preventiva e a temporária, não pode o preso ficar junto com o preso definitivo. Homem separado de menor ou de mulher, por idades, beleza? Mas só tem órgão prisional aqui no meu estado, nessa cidade. Não tem um centro de detenção provisório especial para preso provisório. Então ele fica no órgão prisional mesmo, onde o pessoal cumpre pena, mas uma cela diferente dos presos condenados, beleza? Preso processual não junta com preso condenado. À disposição do sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Então aqui é a prisão especial. Ministro de Estado, governadores, prefeito, membros do parlamento, oficiais de forças armadas, militares dos estados, juízes, diplomado por escola, faculdade superior, até o nível superior. Gente, nível superior, prisão provisória, cela especial. Não tem nada de especial. Só não vai ficar com preso definitivo. Ministros, os padres, Tribunal de Contas, quem já foi jurado, delegado de polícia, beleza? No 2º Batalhão de Choque, aqui de São Paulo que eu trabalhei, ficou preso lá o juiz Rocha Matos Federal, que foi demitido já, aquilo do caso do Celso Daniel, do assassinato do prefeito de Santo André aqui em São Paulo, o caso Celso Daniel, e o promotor de justiça, o Igor, que matou a mulher grávida de outro, ele ficou sabendo e matou a mulher. Uau! E eu trabalhava lá como capitão, fiz os dois presos lá, o juiz e o promotor. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista neste código, em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Foi o que eu falei. Não pode misturar o preso comum definitivo com o preso especial provisório. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, recolhido em cela distinta no mesmo estabelecimento. Beleza? É isso daí. Cela distinta. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendido os requisitos da salubridade do ambiente, pela concorrência de fatores de aeração, insolação, condicionamento térmicos adequados à existência humana. Cuidado com o preso, poxa. Parágrafo 4º. Preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Nem vai conviver, tomar banho de sol junto com o preso comum. Banho de sol separado. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum, inclusive o direito de trabalhar, se for o caso. Porque, gente, quanto tempo dura uma prisão preventiva? Só Deus sabe. Eu conheço presos preventivamente que estão há anos nessa situação. Artigo 296. Inferiores e praças de pré, aí são os soldados, cabos, né? Serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos quantos forem necessários outros mandados. Mera cópia reprográfica, é isso. 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação. Gente, já falei, né? Hoje é por via da intranet, uma rede própria e pública de transmissão de e-mails. E artigo 300. As pessoas presas provisórias ficam separadas das definitivas. Já falamos isso. O militar preso em flagrante delito será recolhido a quartel, né? Então, alguns órgãos militares aí têm presídios próprios, como é o caso de São Paulo, o Presídio Militar Romão Gomes. Muito bem,
Caiu na prova. Vejamos. Nos termos da súmula vinculante 11 do STF, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Muito bem. Durante o parto, em relação às mulheres grávidas, o uso de algemas não pode. Nós já vimos isso. Letra A. Poderá ser substituído por medicamentos que tornem inviável a fuga da mulher grávida. Você tá louco? Você vai drogar a mulher grávida? Não pode. B. Deverá ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Não, a letra da lei é clara, taxativa. Não pode algemar a mulher grávida que está sendo levada para o trabalho de parto, durante o trabalho de parto e logo após o trabalho de parto. C. É vedado pelo Código de Processo Penal. Com certeza. D. Não é vedado pelo Código de Processo Penal, mas não é admitido por razões humanitárias. Não é admitido por razões humanitárias e é vedado pelo Código de Processo Penal. E é permitido em caso de prisão em flagrante delito ou decretada por autoridade judiciária competente. Gente, se a mulher está se deslocando para o trabalho de parto, durante o parto, logo após, não tem o que falar. Não pode. Toma, miséria bruta. Feitas essas considerações, de fato, a letra C. Só tenho a dizer para você, bons estudos, aula puxada, bastante conteúdo, tamo junto. Força e honra. Bem,